hoje eu vim para contar um pouquinho de como é os sintomas de menino e de menina. Eu sempre ouvi falar que era diferente, né? Que os sintomas de menina era uma coisa, que de menina era outro, e eu, assim, não sabia muito bem se isso realmente era verdade ou se era história e tal. Agora que, né, eu já tive uma gravidez de menino e estou numa gravidez de menina, eu acho que algumas coisas eu posso contar, né, a respeito disso. Então, se você me perguntar, Jana, é verdade que sintoma de menino e de menina é diferente? Para mim, totalmente diferente. O que teve de diferente da gravidez do Pedro para a gravidez da Maria Eduarda? Então, assim, do Pedro, eu engravidei com 24 anos. Na época eu pesava em torno de 58 quilos, mais ou menos. E eu não tive, assim, aquela coisa clássica de descobrir que estava grávida, sabe? Eu sempre, quando eu via as pessoas falando de gravidez e tal, eu achava, até nas novelas, né, a gente vê que quando as mulheres engravidam e tal, a primeira coisa que elas têm é enjoo. Então eu achava que eu ia saber que eu tava grávida se eu enjoasse, se os meus peitos crescessem rápido, entendeu? E não foi nada disso. Então, assim, eu tinha aquela coisa de que, quando eu engravidar, eu vou amanhecer vomitando e não sei o que. Não foi o caso do Pedro. Na gravidez do Pedro, eu tive uma ovulação tardia, então eu fiquei 11 dias atrasada até conseguir pegar o positivo. E antes disso, assim, eu tive sintomas, mas eu não achava que estava grávida. Eu não tinha certeza nenhuma. Muitos falavam pra mim que o dia que eu engravidasse eu ia saber. Eu não sabia. Eu achava que era um atraso normal. Eu achava, na verdade, que a minha menstruação ia vir a qualquer momento, porque eu sentia um desconforto muito grande no útero. Um peso, uma sensação de inchaço, uma sensação de TPM, entendeu? Então, assim, na época eu conversava muito com a minha mãe e a minha irmã pela internet, e eu todo dia falava, gente, esse negócio vai descer, eu tô sentindo um desconforto, eu tô sentindo cólica, e a minha menstruação vai descer a qualquer momento. Então, assim, eu fiz teste com 2 dias de atraso, 5 dias de atraso, 1 semana de atraso, e eu só consegui o positivo com 11 dias de atraso, né? Eu descobri que estava grávida dia 21 de junho de 2012, e eu tinha, na verdade, acabado de engravidar porque eu tinha tido uma ovulação tardia. Então, inclusive aqui em Londres, né, quando eu fui fazer o pré-natal, a primeira pergunta que a médica me fez, porque como eu tive esse atraso com 7 dias, eu fiz o teste não deu positivo, eu marquei pra mim ir no GP, que é tipo um postinho aqui, e aí a enfermeira me viu, ela é muito minha amiga, ela cuida de mim desde quando eu vim pra Londres, né? E aí ela falou assim, Jana, quantos dias você tá atrasada? 7 dias. Fez o teste? Fiz. Deu negativo. Aí ela ainda insistiu, vai lá, desce, né, que é no segundo andar, desce, faz o xixi, volta aqui, vamos fazer o teste. Eu fiz o teste com ela e deu negativo. Aí ela falou assim, Jana, realmente você não está grávida, porque quando você está grávida, o teste da urina vai dar em qualquer hora do dia, não precisa ser necessariamente a primeira urina. E aí eu fiz, deu negativo, então ela falou assim, olha, vamos fazer assim, eu vou marcar a sua consulta com uma médica, pra ver se não é hormônio e tal. E eu, ok. E voltei pra casa, isso foi numa segunda-feira. Quando foi na quinta-feira, minha menstruação ainda não tinha vindo. E aí eu fiz o teste novamente e aí deu positivo. E como eu tinha marcado uma consulta com uma médica, eu deixei a consulta. Só que aí quando eu fui consultar, que eu supostamente iria lá pra dizer que minha menstruação estava atrasada e não sei o que, eu falei que eu já estava grávida, que eu tinha conseguido o positivo e aí eu já comecei meu pré-natal. E aí ela perguntou pra mim quando tinha sido o último dia da minha menstruação. E se não me falha a memória, foi dia 14 de maio, minha última menstruação. Então eu supostamente era pra estar grávida já de 2 semanas a mais, entendeu? Então assim, era pra minha ovulação ter sido dia 28, mas minha ovulação não foi dia 28 de maio. Foi depois disso, eu devo ter engravidado no comecinho de junho. E eu só descobri que tava grávida dia 21.
dia 21 de junho. E aí, o que que aconteceu? Elas marcaram todo o meu plano de parto baseado na minha última menstruação. E aí, aqui em Londres, você só faz... Em Londres eu falo Londres, mas parece que é assim, Inglaterra. Eu falo de Londres porque é onde eu moro. Mas não sei, essa foi a minha realidade aqui em Londres. Eu acredito que dentro da Inglaterra toda seja assim. Eles só fazem o primeiro ultrassom com 12 semanas. Então, assim, o que que eu fiz? Eu confirmei a gravidez com a médica. E aí, se durante essas 12 semanas eu tivesse sangramento, se eu tivesse muita enjoo, essas coisas, eu poderia marcar uma consulta. Mas eu só fui ver o bebê com 12 semanas. Antes disso, eu não fiz absolutamente nada, eu somente esperei. Então, quando fez 12 semanas, eu recebi uma carta pelo correio, dizendo o dia que eu tinha a consulta no hospital, porque aí no hospital eu fiz exame de sangue, eu preenchi um monte de papel, respondi um monte de coisa, tirei meu peso, tirei pressão, tirei sangue, e aí por fim fiz a primeira ultrassom. Quando eu fiz a primeira ultrassom, lembrando que eu tive todo o plano de parto baseado na data da minha última menstruação. Eu não estava de 12 semanas, eu estava de 10 semanas. E eu falei isso pra médica, que eu achava que eu tinha tido uma ovulação tardia. Porque se eu de fato tivesse engravidado no dia 28 de maio, que era o dia da minha ovulação, eu teria pegado positivo muito antes disso, né? Eu teria pegado nos primeiros dias de atraso. Mas enfim, eles foram baseado na minha data de última menstruação. E aí deu todo aquele rolo, porque aí eu tive que fazer exame de novo. Então eu fiz meu teste de ovulação com eu fiz a minha ultrassom com 12 semanas e aí voltei para 10 semanas de novo. E depois voltei lá para fazer com 12 semanas novamente. Porque a de 12 semanas é a primeira, é quando eles fazem a transsolência nucal e tudo mais. Então é muito importante que eu faça dentro das 12 semanas. Então, assim, antes de eu ter o positivo, o que que eu tive de diferente? Então, assim, no dia 17 de junho, eu descobri dia 21. Dia 17 de junho era aniversário do meu marido. Então, na semana que antecedeu o aniversário dele, eu fui pra Oxford Circus comprar presente pra ele. Eu passei o dia inteiro na rua andando, sol quente, aquela coisa toda, porque aqui junho, julho, agosto é muito calor e aqui é abafado, entendeu? Então, assim, eu fiquei bastante cansada e tudo. Eu chegava em casa, eu apagava, eu dormia assim, tipo, instantaneamente. Mas eu não tinha nada, não sentia nada, só cólica, a sensação de que ia descer, uma TPMzinha e tal. E aí, o que que eu achei de diferente? Num dia antes de eu descobrir que tava grávida, eu acordei, eu não tenho costume de dormir de roupa sem sutiã, assim, só o pijama, só o baby doll, essas coisas, eu sempre dormi de sutiã ou de top, tipo esse que eu tô aqui, né, topzinho de ginástica e tal. Eu nunca gostei, eu nunca tive muito seio, meu seio sempre foi pequeno, mas eu sempre tive agonia de dormir sem nada em cima. E aí, naquele dia, eu falei, vou dormir sem sutiã. Vou dormir sem sutiã, e eu dormi com um pijaminha meu de cetim, de alcinha, assim, e ele é super levinho, sabe? E aí eu acordei de manhã, eu tava dormindo de barriga pra cima, e eu acordei, parecia que meus bicos estavam olhando pro teto, assim, sabe? Uma sensação bem estranha de peito rígido, assim, sabe? Os peitos bem duro, olhando pra cima, assim, eu falei, que negócio estranho. Foi um dos sintomas. Isso foi um dia antes de eu descobrir que tava grávida. Então foi na quarta-feira, eu descobri que tava grávida na quinta. O sono foi uma coisa assim que eu não desconfiei, mas o meu marido desconfiou. Porque eu sempre fui muito enjoada pra dormir, não sou mais, né? Depois que você é mãe, você dorme até de ponta cabeça. Eu tinha questão assim, não dormia com luz acesa, não dormia com televisão ligada, tinha que estar quietinha no meu canto, tem posição pra dormir, parará, todas aquelas coisas era toda chata, né?
E o meu marido sempre chega tarde em casa, né? Assim, ele trabalha em restaurante, então ele sempre chega por volta da meia-noite e tal. E eu sempre esperei ele acordar. Sempre, 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 sempre. Não importa quando eu estivesse cansada na minha vida, eu sempre esperei ele acordada. E nessa semana, e depois que eu descobri que tava grávida, então, eu assim, simplesmente apagava. Ele chegava, eu tava dormindo. Mas assim, apagadérrima, sabe? Assim, que tipo, ele falava comigo, sabe quando você fala e você escuta a voz da pessoa lá no fundo, assim, sabe? E ele ficava mexendo no computador, do lado da cama, com os abajur, que eu sempre, na minha outra casa, eu tinha um abajur de cada lado da cama, os abajur ligado, televisão ligada, ele mexendo no computador, né, teclando, que faz aquele barulhinho chato de teclado, e eu apagada, que ele falava que eu chegava a roncar, que eu virava os olhos pra trás, era uma coisa assim, incrível. Mas, pra dizer que eu não vomitei na gravidez do Pedro, eu tive 2 episódios de vômito. Eu tive na semana que eu fiz 10 semanas, que foi na semana que eu fiz o meu primeiro ultrassom, que eu era pra estar com 12, eu tava com 10. No dia que eu fiz o ultrassom, eu vomitei o dia inteiro. Então, tudo que eu comi, eu vomitei. Eu vomitei o café da manhã, eu vomitei o almoço, depois da tarde eu vomitei de novo. E aí eu lembro que eu fui fazer o exame e eu avisei meu marido. Eu falei, amor, se tiver que tomar água, né? Porque eu não sabia como é que funcionava direito, se fazia ainda isso de tomar água antes do teste ou não. Eu vou vomitar até a água. E eu passei o dia inteiro vomitando. Eu, na época, trabalhava, eu cozinhava, né, pra 2 adolescentes na época. E, nossa, eu passei mal mesmo, assim, tipo, a hora que subiu o cheiro do alho, da cebola, eu já corri pro banheiro vomitar. Foi as únicas vezes que eu tive vômito em 9 meses de gravidez. Eu fiquei extremamente ativa, fiquei, assim, eu ia pro trabalho andando, nós viajamos, nós fomos conhecer um monte de castelo, chegava lá nos castelos, teve um castelo que nós fomos, que tinha, acho que mais de 130 degraus, eu subi todos os degraus, eu não tinha canseira, eu não tinha fadiga, lógico que no final do dia eu ficava exausta, mas durante o dia, de boa, o que eu fiz muito foi dormir. Eu dormi muito, eu tinha muito sono, mas muito sono mesmo. Mas eu não tive mais nada além disso. Então eu tive cólica, eu tive esse episódio do peito, que aí depois, lógico, meu peito turbinou, eu fui pra 2 ou 3 números a mais do meu, isso antes do Pedro nascer. Quando o Pedro nasceu, o meu peito ficou gigante, eu usava aqueles sutiãs de amamentação, e eram enormes, eu tive muito leite, eu tive hiperlactação, isso é um tema para um próximo vídeo, eu tive hiperlactação do Pedro, eu tinha muito leite, muito peito, eu engordei ao todo por volta de 12 quilos, mais ou menos, 12 quilos, 13 quilos no máximo. O final eu enchei muito, eu fiquei bem bolinha, mas eu comia super bem. Eu tive assim, nos 3 primeiros meses eu não conseguia comer muito. E eu também não conseguia comer nada. Assim, do Pedro, eu não tinha enjoo, mas eu não conseguia comer, não tinha fome. O que que eu comia? Farinha de milho, sabe aquela farinha amarela? Então eu fritava 2 ovos, ponhava farinha, fazia uma farofinha e tomava café. Era o que eu comia no almoço, café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Tanto que meu filho tipo, é apaixonado por farinha até hoje. E ovo, né? Era o que eu comia. Depois eu tive um episódio, pouquinho antes de descobrir que era um menino, de comer carne vermelha. Tinha muita vontade de comer carne vermelha, eu queria comer churrasco todo dia. E até meu marido na época leu em algum lugar que quando a mulher tem muita vontade de comer carne vermelha é porque é um menino. Então ele foi o primeiro a achar que era um menino, né? Eu achava que era uma menina. Na verdade não é que eu achava, eu queria que fosse uma menina. Que mais? Eu tive um episódio de desejo, vou chamar assim, de comer pimenta. Nós tínhamos no quarto, né? Na época eu morava num quarto, então eu tinha coisas de cozinha no quarto também. E meu marido sempre gostou de comer pimenta, a gente tinha um potinho de pimenta, que ela era muito cheirosa. E aí eu acordei sentindo o cheiro da pimenta e me agou, me deu vontade de comer. E aí eu levantei, fiz arroz, fiz feijão, fiz carne e tudo, porque eu não como pimenta
sem ser com comida, né? E aí fiz o pratão lá de comida e taquei pimenta por cima e fiquei uns 2 dias comendo pimenta. E aí a vontade passou. Depois, no Natal, eu tive um episódio de desejo, eu acho. Que é o que eu mais considero desejo, porque eu tive vontade de comer carne de porco, né? Um leitão. Meu sogro comprou, eu fiz, temperei. E aí eu comi um pedaço, pus na boca e vomitei tudo. Mas assim, ao longo da gravidez não tive sintomas nenhum. Eu, tipo, só tinha barriga. Só tinha barriga, eu fiquei super magra na gravidez do Pedro, eu só tinha mesmo barriga. Tanto que eu achava que quando o Pedro nascesse eu ia perder a barriga, ia ficar fitness novamente, assim, instantaneamente. E aí foi ao contrário, eu engordei no pós-parto, que aí eu posso falar sobre isso depois, sobre o pós-parto. Eu engordei bastante depois que o Pedro nasceu. Mas de resto é só isso mesmo. Agora, da Maria Eduarda, os primeiros sintomas foram muito xixi, gosto ruim na boca, eu tinha um amargo na boca, uma coisa ruim, passei assim os primeiros dias chupando muita bala, muito chiclete, pra tirar o gosto de amargo, de metálico na boca. Salivava, que era uma coisa, assim, ficava cuspindo, porque chega num ponto que você engole tanta saliva que começa a dar vontade de vomitar, então eu cuspia pra tudo quanto é lado. Eu tive muito enjoo, enjoei absolutamente de tudo, de cheiro, de comida, do marido, o cheiro do meu marido. Gente, olha, era insuportável, sabe? Coitado. Chegou um ponto que ele já não usava mais nada, nem desodorante mais, ele tava usando o meu desodorante, não tava mais usando perfume, e ele chegava perto de mim e eu tinha vontade de vomitar, assim, tinha vontade de sair correndo pra vomitar. Mas assim, péssimo. Eu fiquei assim 12 semanas mal. Eu vomitava todos os dias de manhã para escovar o dente. Todos os dias de manhã eu vomitava. Até hoje eu ainda sinto uma coisinha assim, toda vez que vou escovar o dente. Eu troquei a pasta, mas não resolveu muita coisa. Eu tive picos de sono, mas eu não tinha picos de sono no horário normal. Eu tinha sono no meio do dia. No meio do dia me dava uma leseira, eu queria dormir. E com criança não tem como, né? O Pedro tá na nursery, então ele vem da escola meio-dia. Então quando era umas 3 horas da tarde, gente, me dava um sono. E como é que você dorme com uma criança pulando em cima de você? Não tinha como. Muito sono, muito sono. Que mais? Eu não tive cólica dela, não tive nada de cólica. Nunca senti nem uma coceguinha. Nem uma coceguinha. A barriga já tá aqui, enorme. Olha lá. Já tá aqui enorme. Eu tô de 26 semanas hoje. Tá enorme. E nunca tive nada, nenhum desconforto, nem nada de cólica. Simplesmente nada. Assim, é incrível. Não tive sangramento. Eu não tenho sangramento de implantação. Eu não tenho cólicas, nada. Do Pedro também não tive nenhum sangramento, mas tive muita cólica. Então, assim, eu tinha certeza que era uma menina. Eu tinha certeza. Eu, no próximo vídeo, vou explicar como que eu fiz, os métodos que eu fiz pra tentar menina. O que eu usei, quais foram os métodos. Eu explico os métodos direitinho porque eu fiz métodos diferentes pro Pedro e métodos diferentes pra ter a Duda. Mas assim, agora, nesse estágio da gravidez, que eu tô indo pro terceiro, né, pro terceiro trimestre da gravidez, eu já não tenho mais sintoma nenhum. Eu como super bem, meu sono regulou, tá normal. Eu não tenho cansaço ainda, eu sinto um pouquinho de desconforto quando eu fico abaixada, porque ela ainda tá numa posição meio atravessada e tudo, então eu ainda sinto um desconforto quando eu abaixo, assim. Mas tirando isso, eu tô super bem, eu continuo ativa, eu ando praticamente 4 km pra ir, 4 km pra voltar pro trabalho, mais 2 km pra levar e voltar da escola do Pedro, então eu levo ele 5 vezes por semana, né, de segunda a sexta, então eu ando só pra levar ele na escola 4 km. E mais os 8 que eu vou pro meu trabalho. Então, assim, eu sou bastante ativa, eu como normal.
Outro sintoma que foi diferente, que eu até conversei isso com o meu marido, é que nessa eu não tenho vontade de comer carne vermelha. Essa eu só tenho vontade de comer frango. Então, meu marido sempre comprou uns franguinhos fritos, que aqui é bem tradicional. Qualquer lugar você acha, praticamente a cada 2, 3 quadras aqui você encontra, é um franguinho, que eles fazem as coxinhas de frango com crocante, assim, sabe, empanadinho, e elas são apimentadas. E eu gamei nesse negócio. No começo eu comia que é sem pimenta, agora eu já tô comendo com pimenta também, mas eu não tenho vontade nenhuma de comer carne vermelha, que era o caso do Pedro, que eu tinha vontade de comer picanha, eu tinha vontade de comer costela, sabe, aquelas comidas vermelhas bem suculentas. Essa eu não tenho vontade nenhuma. Eu vou no mercado, eu só compro frango, e a única carne vermelha que eu tô comendo é carne moída. Picanha eu como assim porque meu marido faz churrasco e o churrasco do meu marido é maravilhoso, gente. Daí não dá, sabe? Tipo, não resista a picanha que ele faz, picanha. E aí, tomate, sabe? Tomate, eu tava me esquecendo do tomate. Gente, eu nunca vi comer tanto tomate. Eu comia tomate, olha assim, tomate no almoço, tomate na janta, todos os dias. E limão, muito limão. Nossa, se eu tacava limão em cima daquele tomate, gente, olha, vocês não fazem ideia do tanto de tomate e de tanto de limão que eu comi no começo dessa gravidez. Até hoje eu ainda tô assim, eu ainda como bastante tomate. Hoje, inclusive, também comi salada de tomate temperadinho com limão. E laranja. Também muita laranja, coisa cítrica, sabe? Azeda. Eu também comi muito gengibre para tentar amenizar os sintomas da gravidez. E também bastante limão, que diz que o limão faz bem. Mas o tomate, gente, eu nunca comi tanto tomate. Muito tomate, muito tomate. Olha, todo dia tinha que ter tomate na minha alimentação. Eu acho que é isso. De sintomas, né? Então, assim, bem diferente. Eu tinha certeza que era uma menina. Por causa dos enjoos, por causa das coisas cítricas que diz que é de praxe de menina. E eu tenho pra mim, não sei, hein, vou deixar registrado, que a minha filha vai ser muito parecida com o meu marido. O Pedro é eu escrito, né? Mas eu acho que a Duda vai parecer com o meu marido, porque eu enjoei dele. E eu vi várias amigas dizendo, e dá pra ter prova disso, porque a minha irmã tem 2 meninas e ela enjoou do marido, né? Do meu cunhado. E as 2 são a cara dele. A minha amiga também disse que enjoou do marido e a menininha é a cara escrita do marido dela. Então eu tô, assim, achando que a Dudinha vai ser bem parecida com o meu marido. Vou deixar aqui registrado, depois a gente vai ver quando ela nascer. Mas eu acho que vai ser bem parecida com ele. Vai ser morena, vai ter os cílios lindos, maravilhosos, que nem o Pedro. Que o Pedro tem uns cílios lindos, preto, assim, sabe? E sobrancelha preta e... Vai ser branquinha, mas eu acho que ela vai ser morena. Eu acho que ela vai ter cabelo escuro. O Pedro nasceu loirinho e mantém loirinho. Ele tá agora da cor do meu cabelo, assim. Mas ele ainda continua loiro. Mas eu acho que a Duda vai ser morena. Não sei. Veremos. Bom, é isso de sintomas por hoje. Se depois lembrar alguma coisa, eu comento em outros vídeos. Eu volto pra falar como é que eu descobri a gravidez do Pedro, como é que eu descobri da gravidez da Duda e os métodos que eu usei pra engravidar de cada um, que foram diferentes também. Tem muito assunto, fica ligado, se inscreve no canal pra vocês não perderem quando eu coloco o vídeo novo, porque eu ainda não determinei os dias certos, é conforme a minha rotina permite, eu vou gravando e vou postando pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado dos meus sintomas menina versus menino e um beijo da Jane, até a próxima.